Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade aqui então no nosso estudo sobre propriedades mecânicas dos materiais, tá? Na verdade, a gente tinha começado a ver na aula, né? E eu vou repetir, começa novamente. Vocês da sala aí, né, pessoal, que você dá uma adiantadinha só para poder compor lá os vídeos do canal lá, para não ficar um negócio incompleto. Então eu vou começar do início aqui de novo, dando uma breve abordagem, tá? Se quiserem assistir de novo, quiser dar uma passadinha para frente, pegar daquela parte que a gente parou lá na fase elástica, né? Tá tudo bem, beleza? Então vamos lá. Que é o seguinte, né? Vamos lá. A gente discutido que as propriedades mecânicas dos materiais são importantes, né? Para nós podermos entender o comportamento de alguns materiais, né? Quando que ele vai romper, antes de romper, qual que é o comportamento, qual que é as máximas características deles, né? As máximas deformações desse nosso material, né? As tensões, então, aqui dentro das propriedades mecânicas dos materiais, a gente vai buscar, então, associar as tensões aplicadas com as deformações, e o material vai ter um determinado comportamento. Por exemplo, tem material que ele é mais dúctil, tem material que ele é mais rígido, se deforma mais ou se deforma menos, né? Então, isso aqui a gente vai analisar aqui dentro, beleza? São importantíssimas para os nossos estudos a partir de agora, tá? De agora em diante, essas propriedades são fundamentais, que vão nortear, por exemplo, o dimensionamento de estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, beleza? Então tá, né? Dentre as propriedades mecânicas dos materiais, um dos ensaios mais comuns que a gente tem aí, né, na engenharia e tudo mais, são os ensaios de tração e compressão para identificar então as propriedades mecânicas de tração e compressão do material, quanto que ele consegue resistir, né? Mas não é só analisar o quanto ele consegue resistir, é o comportamento dele durante a aplicação de uma carga, que vai gerar uma determinada tensão. A resistência do material ele depende da sua capacidade de suportar uma carga sem deformação excessiva ou ruptura. Porque como a gente sabe, a gente abordou, né? O material a gente não quer que ele se deforme muito, né? Não adianta nada, né? Às vezes sim, às vezes a intenção é ter um material elástico, mas normalmente em nossas estruturas o que a gente quer é que ele resista muito bem às cargas, mas ele se deforme pouco, né? Essa é a nossa ideia. Teste principalmente utilizado para determinar a relação entre tensão normal média, que a gente já estudou, e a deformação normal média, que nós já estudamos também. A partir disso, a gente estabelece uma curva, né, em que essa curva vão ter ali pontos importantes. Tá? Como que é feito isso? Através de um corpo de prova, né, com uma dimensão padronizada, normalmente, né, os corpos de prova com a dimensão padronizada, estabelece-se um comprimento de referência, né, normalmente dois pontinhos aqui, ó, dois pontinhos aqui, uma distância, não muito próximos aqui, ó, uma certa distância da base aqui, para poder encaixar na máquina e para poder evitar aqui no início aqui, ó, bem aqui no início, quando a gente aplica uma carga de tração ou uma carga de compressão, surgem tensões não planas aqui, ó, não uniformes, deformações não uniformes aqui. A seção não permanece plana devido ao princípio de Saint-Venant, que nós vamos ver depois, tá? Mas, então a gente pega um comprimento aqui, tá? Padronizado, um diâmetro padronizado e vai aplicar então um ensaio de tração, por exemplo, nesse nosso corpo de prova, feito nas prensas, né? Em máquinas assim, que medem a capacidade de carga, dá um mostrador de carga, tem um motor de controle das cargas, a travessa superior e o corpo de prova para ser ensaiado a tração aqui, beleza? E aí, o diagrama tensão-deformação, né? A gente monta então, aplica uma tensão, que é uma força sobre uma área, ele se deforma uma certa quantidade e a gente tem então a tensão nominal de engenharia, né? Que é a carga aplicada ao corpo de prova dividido pela área inicial desse corpo de prova, tá? A área original da seção transversal desse corpo de prova. Porque ó, o nosso corpo de prova, né? À medida que ele só tem uma carga de tração nele, a tendência dele, né? É dá uma encurtadinha, né? Ele dá uma estica, né? Alonga um pouquinho e transversalmente ele diminui. A deformação normal de engenharia também, né, é encontrada dividindo-se a variação do comprimento de referência D pelo comprimento de referência inicial L0, tá? Então, beleza, ó. Comprimento de referência pelo comprimento inicial L0, tudo bem? Então, essa seria a nossa deformação de engenharia. Variação do comprimento variou x pelo comprimento original. E aí a gente precisa analisar aqui ó, o comportamento. A gente monta então essa nossa curva aqui, esses nossos gráficos, para a gente analisar o comportamento dos materiais, perfeito? Ah, o que quer dizer isso daí?
Tem muita coisa importante aqui. Primeira região que a gente vai analisar é o comportamento elástico de um material. Como assim um comportamento elástico? Quando você pega um elástico e estica, você solta, ele volta, né? Estica, solta, ele volta. Basicamente é isso. A nossa estrutura, quando ela sofre uma deformação, ou uma mola, né? Quando eu estico a mola, eu comprimo a mola, eu solto, ela volta para a posição original. Nessa fase, a gente tem um patamar elástico, onde eu aplico uma tensão, uma carga. Se eu aplico uma carga, por exemplo, de x e o meu material se deforma 2y, se eu aplicar uma carga de 2x, ele vai se deformar 4y. Se eu aplico uma carga de 3x, ele vai deformar 6y. Ou seja, tem proporcionalidade entre tensão e deformação, que é essa curva aqui, ó, que a gente tem retinha, tá vendo? Ó? Tensão aplicada, deformação que ocorre. Tensão aplicada, deformação que ocorre. Perfeito? Então, nessa fase aqui, nós temos o patamar elástico aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou querer falar com vocês aqui. Tudo bem. Tá. Beleza. Tem problema. Ok, lembrei. Então, beleza. Nessa fase, nós temos o patamar elástico. Essa fase, ela permanece, e agora a gente vai tirar uma propriedade muito importante daqui. Ela permanece até esse ponto aqui, ó. Até aquele ponto ali, ó. Que a gente chama aqui, então, de limite de proporcionalidade, tá? Onde, a partir daqui, em um determinado trechinho, a gente vai ver sobre ele daqui a pouquinho, nesse trechinho aqui eu já aplico uma tensão, ela gera uma deformação que não volta totalmente para a configuração original. Volta um pouquinho, mas fica uma deformação residual que nós vamos ver o que é também, tá? Mas então aqui é o limite de proporcionalidade, beleza. Então durante toda essa fase aqui, ó, nós estamos num regime chamado de elástico, que é normalmente onde a gente dimensiona nossas peças e tudo mais, né? A gente quer que ela trabalhe no regime elástico ali, beleza? Nossos materiais. E aí, pessoal, olha só que interessante. Daqui, ó, percebam que eu tenho uma reta, né? Onde eu tenho aqui, ó, tensão e aqui, ó, deformação, né? Porque o que acontece? Pensa lá, se eu pego um corpo de prova, né? Se eu pego um corpo de prova e vamos pensar nele sendo comprimido aqui, tá? Um corpo de prova de concreto, aplico aqui uma carga de compressão. Esse corpo de prova, ó, ele tinha um comprimento inicial L, ele vai ter um novo comprimento um pouquinho menor, né? Porém, ele vai ficar mais gordinho, né? Ele vai ter aqui, ó, o comprimento dele, por exemplo, vai diminuir aqui, ó, mas ele vai ficar mais gordinho, certo? Ele tem aquela deformação. Então, se eu aplico uma força aqui, ó, se eu aplico uma força, eu consigo relacionar essa força, né? Pode ser um ensaio de tração também, ele vai esticar. Nós conseguimos relacionar essa força com a deformação sofrida, certo? O quanto que ele deformou, que pode ser aqui, ó, no caso esse trechinho aqui, ó, ΔL. Então eu consigo relacionar essa força com ΔL. Eu aplico uma força e ele deforma, tá? E aí a gente consegue montar uma curva, tá? Que ela é mais ou menos assim. Então esse jeitão aqui que é quase igual a esse daqui, né? Só que aqui é para tração, por isso muda um pouquinho, né? E o que acontece? Durante a fase que a gente chamou de elástica, onde eu aplico, ele deforma, se eu solto, ele volta. Ó, o que a gente pode calcular aqui? Ó? Tem um ângulo alfa ou θ. Beleza? Essa deformação aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui, ó, tangente de alfa, é o que a gente chama de módulo de elasticidade, tá? Só por quê? Por que a gente não trabalha com força e com deslocamento? Porque eu quero saber a propriedade do próprio material. E se eu tenho um corpo de prova grandão e aplico uma força, ele vai deformar menos do que se eu tenho um corpo de prova pequenininho e aplico a mesma força. Logo, eu preciso achar maneiras de relacionar isso daqui às propriedades do material, às características do material em si, concreto, é aço, não ao formato do corpo de prova, né, por exemplo, tá? Para ter um valor preciso sempre. Aí que entra o conceito de tensão. O nosso gráfico relaciona, então, tensão com deformação, que é o que está aqui. E esse ângulo aqui, ó, ele é, a tangente dele é o quê? Tangente é a tensão dividido pela deformação. E isso daqui é o que a gente chama de módulo de elasticidade ou módulo de Young, beleza? Essa propriedade determina, tá?
se o nosso material ele é mais deformável ou menos deformável. Ele é muito importante essa propriedade, principalmente no dimensionamento estrutural, tudo bem? E aí, às vezes, eu posso ter uma curva mais assim, uma curva mais assim, uma curva mais assim, né? Um material que eu aplico uma grande tensão, ele deforma pouco, e um material que eu aplico uma pequena tensão aqui, ele já deformou muito, ó, né? Então, isso aí vai ser característica fundamental, principalmente as disciplinas de concreto armado e estruturas de metálicas de madeira, perfeito? Então, comportamento elástico, a tensão é proporcional à deformação, o material é linearmente elástico. Aí nós temos aqui, ó, aí tem o limite de proporcionalidade que eu falei, né? Ver se eu tenho falando sobre ele. Não tem, não. Limite de proporcionalidade que eu falei aqui, que nessa regiãozinha aqui, a gente já está passando do patamar elástico, indo para o patamar plástico, tá? Até chegar, então, ao famoso limite de escoamento ou tensão de escoamento, que no nosso gráfico agora, ó, é essa região aqui, ó, tensão de escoamento. O que é que acontece durante o escoamento? Sob uma tensão constante, ó, limite de escoamento, limite de elasticidade, ó, limite de elasticidade aqui, ó, limite de proporcionalidade, limite de elasticidade. Nessa região eu vou ter deformação residual, a gente vai ver o que é isso. A partir daqui começa o escoamento. Então a partir daqui, sobre uma tensão constante, o meu material continua se deformando. Isso, sobre uma tensão constante, o material continua se deformando. No caso dos aços para construção civil, para estruturas de concreto armado, é o que a gente vai querer que aconteça de fato. Tá? Essas curvas aqui, pessoal, lembrando que ela não é que é totalmente uma reta aqui não é desse jeito, ó. É um negócio meio assim, ó, dá uma variada no ensaio normal, tá? Aqui também às vezes dá uma variadinha assim, ó. Mas a gente consegue ver essa constância, tudo bem? Então, o escoamento, ó, um pequeno aumento na tensão acima do limite de elasticidade resultará no colapso do material e fará com que ele se deforme permanentemente. Enquanto o material está escoando, ó, daqui para frente, se eu retiro a carga desse material, ele não volta mais para sua configuração original. Mesma coisa do elástico tá frouxo. Ou você pegar e pensa aí, você pega um chiclete, né, um chicletinho, você estica ele, às vezes ele volta um pouquinho, mas se você esticar ele muito, chega naquela fase em que ele só deforma ali e não volta mais, não é? Aqui é a mesma coisa, a estrutura não volta para sua posição original. Esse aqui é o limite de escoamento. Então, a região elástica é só essa aqui. Daqui para frente, eu não tenho mais escoamento, eu não tenho mais região elástica, tem região chamada de comportamento plástico. Mesma coisa eu pegar um plástico, deformar e ele vai ficar, tudo bem? E aí aqui, então, acontece o patamar de escoamento, que é essa região aqui, ó. Muito importante essa propriedade que a gente vai estar analisando aqui para as estruturas, tudo bem? Depois, ó, nós temos aqui, ó, o endurecimento por deformação. Como assim endurecimento? Que loucura! Ó, quando o escoamento estiver terminado, aqui, a partir daqui, né, pode-se aplicar uma nova carga adicional ao corpo de prova, o que resulta em uma curva que cresce continuamente, mas torna-se mais achatada até atingir uma tensão máxima denominada limite de resistência. Então, olha só que interessante. Devido ao arranjo das partículas, das moléculas e tudo mais ali, né? Acabou a tensão do patamar de escoamento, eu posso agora continuar aumentando essa carga que, mesmo meu material estando já, né, indo para a ruptura, a gente vai conseguir ganhar uma certa resistência, ele enrijece, tá? E aí a gente ganha uma certa resistência aqui, ó, até o famoso limite de resistência, tá? Lembrando que nem todos os materiais vão ter essas características aqui perfeitamente definidas, ok? Por exemplo, o aço CA60, o aço para construção civil e estrutura de concreto, tem o aço CA50, CA60, você deve ter visto lá em materiais de construção, né? Ele não tem um patamar de escoamento bem definido, essa regiãozinha bonitinha do jeito que tá aqui não, tá? Aí a gente adota um intervalo de valores. Então aqui a gente tem o nosso limite de resistência. Nessa região aqui, ó, a gente tem então o famoso endurecimento por deformação que a gente fala. Continuo deformando, aumentando a carga. Só que aí, ó, que interessante. Aqui, ó, nessa região, a partir do limite de resistência, eu começo a perder. Aí essa tensão vai diminuindo, com ele continuando deformando, onde ocorre a região de estricção. Já viram? Vai romper o corpo de prova, né? Na parte onde ele rompe, dá uma achatada, fica um negócio mais ou menos assim, ó. Na parte onde ele vai romper, dá uma achatadinha aqui, ó, nessa região, tá? Que é onde ocorre a famosa estricção, comportamento que já vai dali para frente é só para baixo, viu? No limite de resistência, ó, a área da seção transversal começa a diminuir,
em uma região localizada do corpo de prova. O corpo de prova quebra quando atinge a tensão de ruptura. Então acontece esse fenômeno aqui, ó. E aí acontece a tensão de ruptura. Então a tensão de ruptura ela é menor do que o limite de resistência. O limite de resistência dá por um ganho de resistência, né? De endurecimento a partir de um acréscimo de tensão após o limite de escoamento. Mas chegou nesse limite de resistência, essa tensão ela vai caindo, tá? E a partir dali o material já vai romper mesmo, acabou. Então esse aqui vai simplesmente quebrar aqui, tudo bem? Então, ó, nós temos no material, no ensaio, no material ótimo, assim, um aço bacana, legal. Patamar, região elástica, onde a lei de Hooke é válida, a gente vai ver agorinha. Limite de proporcionalidade até o limite de elasticidade, onde aqui, ó, enquanto tá aqui, deformou, voltou. Enquanto tá nesse pequeno trecho aqui, tem deformação residual. Por exemplo, deformei 10, mas só consegui recuperar 8. 2 ficou de deformação permanente. Aí depois começa o limite de escoamento, né? Tensão de escoamento aqui, ganho resistência por endurecimento do material, até atingir o limite de resistência. Essa resistência diminuída aqui até acontecer ruptura. Nessa região aqui, ó, ocorre a estricção. Tudo bem? Ó, esse aqui é um valor, é um diagrama tensão-deformação mais realístico, tá? Mais realístico, assim, mais do jeitão dele, ó. Perceba que o patamar de escoamento, ó, ele não é aquela coisa tão retinha, ele é meio feio aqui, meio assim, né? Então, ó, valores da tensão e da deformação calculados por essas medidas são denominados de tensão real e deformação real. É o que acontece na realidade, mas a gente pode aproximar por aquele gráfico anterior que a gente viu que vai fornecer boas aproximações. Aqui, ó, estricção, falha do material dúctil, ok? O material tem que ter dutilidade, né? Tem que ser deformável. E aqui a gente tem então o diagrama tensão-deformação por um aço doce. Olha só que interessante, ó. A gente consegue ver bem aqui, ó. A região elástica está quase que uma reta, né? Porque a escala do gráfico aqui, do livro, não ficou muito boa. Mas nós temos aqui, ó. E aí nós temos os valores, o limite de proporcionalidade, onde começa a tensão de escoamento, onde termina a tensão de escoamento, perfeito, ó. Aí nós vemos aqui, ó, a tensão de escoamento, né? A gente chega aqui na tensão máxima resistente e a tensão de ruptura aqui, ó. Certinho? Eu marquei os pontos aqui para ficar mais fácil aqui, ok? E aí, ó, comportamento então de materiais dúcteis e frágeis. Material frágil, né, é aquele em que a ruptura dele é brusca, né? Pensa aí, o concreto à tração, por exemplo, ele é frágil, né? Porque a ruptura dele é brusca, você começa a esticar e simplesmente quebra, né? Então, ó, materiais dúcteis. Qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura é chamado de dúctil. Frequentemente, os engenheiros escolhem materiais dúcteis para o projeto, pois estes são capazes de absorver o choque ou energia e, quando sobrecarregados, exibem em geral grandes deformações antes de falhar. É o que vocês vão estudar, esse conceito aqui, lá no dimensionamento de estruturas de concreto, numa viga, por exemplo. Eu dimensiono ela para não cair. Eu não quero que ela caia. Mas se ela for cair, ela tem que avisar. Portanto, o aço que está lá dentro, que vai resistir aos esforços de tração, como vocês viram lá em isostática, né? Onde a gente estão vendo agora, não sei. Não me recordo. Vão ver agora, né? Os diagramas de deformação. A região tracionada tem momento, né? Onde traciona o concreto vai ter que colocar um aço, né? Esse aço, ele tem que deformar bastante antes de romper para avisar que vai cair. Então é assim, ó, não quero que caia, mas ao cair avisa pelo menos para eu poder evacuar isso daqui. E os frágeis são os materiais que apresentam pouco ou nenhum escoamento, tá? Não tem patamar de escoamento ali, né? Não escoa, não tem aquela grande deformação antes de romper, tá? Porcentagem de alongamento é a deformação de ruptura do corpo de prova expressa em porcentagem, ou seja, o comprimento da ruptura menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial vezes 100, bem tranquilo. E a porcentagem de redução de área, né? O quanto de área eu reduzi, né? Se eu estico ele, a área dá uma reduzidinha, que é outra maneira de se determinar a ductilidade. Ela é definida como na região da estricção, que seria a área inicial, por exemplo, né? Eu tenho um corpo de prova cilíndrico, mas aqui ele sofreu uma estricção aqui, ó. Aí virou essa áreazinha aqui. A área inicial menos a área de ruptura dividido pela área inicial vezes 100. Beleza? Só dois conceitos aí.
E aí, olha só que interessante, ó. Diagrama tensão de deformação, ó, para uma liga de alumínio, tá? E para uma borracha natural. Olha só, isso aqui é muito curioso, porque, olha só, olha o jeito do gráfico que a bibliografia nos apresenta. Sobe, né? Patamar elástico, subiu, bonitinho, escoou, blá blá blá, subiu, limite de resistência e ruptura. Mas olha aqui, ó. Olha esse daqui. Tem o patamar elástico aqui, ou região, tensão de escoamento bem definida aqui, por exemplo, para essa liga de alumínio. Não tenho, tá? E aqui aparece o conceito da deformação residual que a gente viu, ó. O que quer dizer essa deformação residual? Olha só. Aqui eu tenho região elástica. Chega num ponto aqui, ó. Tá vendo essa curvinha, né? Como se fosse aquela região do nosso limite de proporcionalidade lá. Limite de plasticidade lá. Plasticidade não, né? Como é que é o nome lá? Já esqueci. Meu povo, comentando essa gafa aqui no vídeo, hein? Eita! Limite de... limite de... proporcionalidade mesmo. Eu falei certo. Aqui, ó. Nessa região aqui, nós temos, então, ó. Como se fosse aquela região lá. Olha só. O material deforma e existe uma deformação residual aqui, tá? Como que eu faço para saber essa deformação residual, tá? Normalmente, a gente tem essa liga, ela tem 0,2% de deformação residual aqui, ó. Então, a gente traça uma reta secante aqui, a partir de 0,2%, a partir dessa deformação residual, tá? E aí, ele vai voltar um pouquinho a sua configuração original, mas um pouco de deformação vai ficar, tá? Aqui seria a tensão mais ou menos de escoamento, mas ele não escoa, tá? Então, olha só como que funciona. E eu deformo, aqui existe deformação residual, deformação permanente. Agora, de cá, ó, isso aqui é para uma borracha natural. Olha só como não tem constância, né? Por quê? Porque uma borracha... ela tem um módulo de elasticidade muito baixo, né? Ela é muito deformável, né? Então a borracha, ó, olha só como é que ela se comporta. Essa borracha aqui, né, ó, pequenas tensões, ela se deformou muito, tá? Aí quando você começa a apertar a borracha, chega um ponto que ela para de deformar um pouco, né? O arranjo das partículas dentro e tal. Aí eu ganho tensão aqui, ó, com pouca deformação, tá? Então é bem imprevisível o comportamento das borrachas, tá? Dos materiais desse formato aqui. Tudo bem? Olha só aqui, ó. Esse daqui, ó, é o diagrama tensão deformação para o ferro fundido cinzento. Olha só que legal, ó. Então, diagrama tensão deformação para o ferro fundido cinzento. A compressão provoca o abaulamento do nosso material, né? Do nosso material. Então, ó, para compressão, olha só que interessante. Parece que de cabeça para baixo o gráfico, tá? Mas é para facilitar o entendimento. Se vocês girarem, tem ele no livro lá, depois vocês pegam para dar uma analisada, girar ele 90 graus vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas aqui, ó, é como se fosse deformação para baixo aqui, ó, quando eu estou comprimindo o material, e para cá quando eu estou tracionando o material. Por isso que ele coloca aqui, ó, menos 200, a tensão negativa. A gente sabe que tensão de tração ou de compressão, né? Então ele considerou o negativo aqui como sendo a tensão de compressão. E aí, olha, eu aplico grandes tensões comprimindo esse material. De início ele se deforma um pouco e vai deformando mais aqui até atingir a sua plasticidade e romper, né? Então eu tenho muita resistência. Agora, olha o diagrama tensão-deformação para a tração desse material. E para o concreto, na verdade, é bem semelhante o jeitão dele. Olha só, apliquei uma certa quantidade de tensão aqui, ó. Deformou um pouco e já rompeu, ó. Aqui já acabou, já era o material, tá? Então, olha só, aqui eu aplico, o material se comprime bem, né? E os negativos aqui indicam compressão. Aqui eu traciono e ele se deforma alongando, né? E aí, olha só, deformou muito pouco e já rompeu, né? Porque esse material aqui, ó, ele é bom resistindo à compressão, mas não à tração. Para o concreto, olha só, pior ainda, vamos até dar um zoom aqui para a gente poder ver, ó. Para o concreto, olha só, aplica uma tensão de tração, o material se deforma no sentido de alongar bem pouquinho, ó, bem pouquinho. Por isso que vocês vão ver que lá no dimensionamento de estrutura de concreto a gente meio que despreza as resistências à tração dele, né? Já para a compressão, ó, nós temos uma curva bem característica com o aumento das tensões, ó, olha só, chegou a 30 e mais ou menos aqui, ó, 34,5 megapascal aqui, e aí perdeu resistência e atingiu a ruptura. Então, bacana esse concreto aqui, né? Dá um S aqui. E aqui o diagrama tem informação, diagrama de tensão de deformação para um plástico, né?
de tal forma que as temperaturas também influenciam nos materiais, tá? Alguns materiais, a temperatura a qual ele está sujeito vai influenciar no seu comportamento. Percebam que para esse plástico aqui, ó, se eu estou trabalhando com temperaturas baixas, esse material ele é mais rígido. Se eu estou trabalhando com temperaturas altas, ele é mais deformável, né? Por ser um plástico, o arranjo molecular ali propicia isso, né? Então, quando o material dilata e tudo mais se aquece, começa ele querer ter-se uma mudança de estado físico, e aí o seu comportamento é diferente. Isso vale também para outros. Alguns vão sofrer maiores ou menores influências, mas vão sofrer, tá? Aqui no caso desse plástico, a influência é muito grande, né? Temperatura de 43, 471, né? Então eu tenho que saber escolher muito bem o material que nós vamos usar para determinada situação, porque o material vai ter que estar sujeito ali ao fogo e tudo mais, tem que resistir. Tá, que material que eu posso usar? Que material que vai ter as boas propriedades que são necessárias? Por isso que a resistência dos materiais é importante, tá? Tem gente que fala, a resistência dos materiais eu só preciso dela para passar. Na verdade, na engenharia, tudo vem de resistência dos materiais, perfeito? E aqui é a nossa famosa lei de Hooke, que eu tinha começado a falar lá no início, né? A tangente do ângulo aqui, ó. A gente tinha definido então, ó, que a tangente do ângulo aqui, né? Tangente de alfa é igual a tensão sobre a deformação, né? E isso era o módulo de elasticidade, né? Isso era igual a E. Então a nossa tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação que acontece na estrutura. Tá aqui a lei de Hooke. O E é o módulo de elasticidade ou constante ou ainda módulo de Young ou constante de proporcionalidade. Normalmente a gente fala só módulo de elasticidade mesmo, beleza? Então a maioria dos materiais de engenharia apresenta relação linear entre tensão e deformação na região de elasticidade. Consequentemente, um aumento da tensão provoca um aumento proporcional da deformação, e essa característica é conhecida como lei de Hooke, tá? A gente consegue prever bem o comportamento dos materiais dentro da lei de Hooke, beleza? E aí aqui tem, né, ó, tá em si, né, a unidade métrica americana, mas e a deformação em polegadas. Para diferentes aços aqui, ó, os diagraminhas, né, de tensão e deformação aqui, mostrando a aplicabilidade da nossa lei de Hooke. Tudo bem? Beleza, então, pessoal, essa aula já está com 27 minutos, vou encerrar ela por aqui. Ela vai complementar a aula agora da sequência, né? E para vocês poderem estudar e ter o completo entendimento aí do nosso conteúdo, beleza? Valeu, obrigado, um abraço, até a próxima.